Então vamos lá, bem-vindo ao nosso terceiro encontro sobre inteligência emocional. Eu quero tratar com você sobre um ponto muito relevante para que a gente possa elevar nosso nível de clareza sobre isso. Trazer para você uma visão mais leve, mais tranquila para você tratar sua inteligência emocional. O ponto é vício emocional. Os vícios emocionais estão presentes na vida de todos nós. É importante que a gente tenha essa clareza e essa consciência. Agora, o que é importante a gente observar? Tem gente viciada em substância química, em substância entorpecente, tem gente viciada em esportes, tem gente viciada em jogos, tem gente viciada em um monte de coisa. O que a gente precisa observar é que isso faz parte do ser humano. O ser humano ele experimenta uma sensação e ele quer continuar sentindo, ele quer ter novamente a mesma experiência, ele quer vivenciar de novo aquela experiência. Como é que isso acontece, Regis? Isso acontece porque acontece uma inundação, na promoção de hormônios e neurohormônios, neurotransmissores, que vão aí inundando o teu cérebro e provocando uma sensação. Cada um vai ter uma sensação ligada a uma coisa. Por exemplo, tem aquele sujeito que é ligado a um esporte, por exemplo, ele é viciado no jogo de futebol, o outro é viciado no jogo de sinuca, o outro é viciado no beisebol. E quando ele está jogando, quando ele está realizando a partida, ou quando ele está assistindo, dependendo de cada uma das figuras, seja o atleta ou seja o espectador, ele vai ter lá o que se chama de uma sopa hormonal, uma sopa que vai acontecer aí na inundação aí do seu cérebro com aqueles neurotransmissores, com aqueles hormônios. Isso vai provocar uma sensação. Essa sensação é viciante, esse processo é viciante. Então, o sujeito que procura outras substâncias como o cigarro e outras substâncias mais, ele está sempre procurando aquela sensação. Ele está sempre indo ao encontro daquela sensação novamente, ok? Por que está ligado com a inteligência emocional, Regis? Isso está ligado porque a gente acaba se viciando em comportamentos e sensações decorrentes desse comportamento. Me dá um exemplo aí. Tem o sujeito que é workaholic, que trabalha 12 horas por dia, mas tem pouco resultado. Ele é um viciado em estar nesse processo achando que ele está trabalhando. Ele está, na verdade, se desgastando. O que ele tem? Uma ligação com essa ideia de não ser merecedor, efetivamente, do descanso, de não poder desfrutar. O fato dele estar lá esvaziado, acabado de energia efetivamente, mesmo que sem resultado, é para ele satisfatório. Então ele fica repetindo isso constantemente dentro desse processo de vício emocional. Tem gente que está tudo tranquilo, está tudo na mais santa paz dentro da sua casa, ele precisa gerar uma confusão. Por quê? Porque ele gosta daquela situação, daquela sensação de estar na batalha, de ser o vencedor e haver um vencido. Ele é viciado nesse processo. Como é que ele se vicia nisso, Regis? Por conta da explosão hormonal que acontece e as sensações que ele tem. Tem gente que é viciado no mau humor, tem gente viciada em dar respostas ríspidas e em estar sempre de mau humor, sempre com uma feição fechada, com uma face fechada, com uma expressão fechada e com palavras efetivamente que não são palavras construtivas. Por quê? Aquela sensação para ele é uma sensação de poder. Está sempre pronto também para poder dar o feedback negativo, está sempre pronto aí para a batalha, para a guerra, para mostrar que ele é que está no comando. Isso são vícios emocionais. Esses vícios emocionais, eles vão desestabilizando o nosso emocional. Então a gente precisa tomar aí o manche da nossa vida, dar direção para isso e dizer o seguinte, olha, tem que identificar quais são os seus vícios emocionais. Você precisa identificar quais são eles. O que você tem costume de fazer? Você tem costume de falar rispidamente com as pessoas na sua família? Você tem costume de dar um mau retorno para o teu colega de trabalho? Você tem vício efetivamente de arrumar confusão diariamente com a tua esposa? O tempo inteiro reclamando, o tempo inteiro provocando aí uma situação de conflito? Você tem vício com jogos de azar? Isso está prejudicando o teu trabalho, está prejudicando o teu casamento? Você tem vício com substância entorpecente? O que está fazendo o teu organismo funcionar sempre em busca daquela sensação anterior? Identifica isso, porque identificando isso você vai conseguir colocar em ordem, vai conseguir trazer para o ponto de equilíbrio, sabendo exatamente o que é que está te tirando dos grandes resultados. Por que grandes resultados, Regis? Sem um nível legal de inteligência emocional, que a gente não consegue encontrar plenitude, a gente não consegue ter os resultados que a gente programa para a nossa vida. Então a gente pode dizer que é um fator predominante, super importante. A ciência vem estudando isso há muito tempo. Eu já falei com você sobre Daniel Goleman. São vários outros treinadores de pessoas que vêm o tempo inteiro falando. Tony Robbins bate muito forte nisso. Aqui no Brasil, o professor Paulo Vieira fala muito sobre isso. A gente precisa dar atenção para isso, honrar a pessoa dessas pessoas que estão sempre aí colocando a inteligência emocional no ponto de destaque. Para isso eu estou passando por aqui nesse terceiro encontro com você hoje, que faz parte do Mentalidade Mitos Free. Dentro dessa série, onde a gente vai ter alguns encontros,
A gente vai trabalhar esses aspectos da inteligência emocional. Por que eu estou trazendo esse conhecimento para você? Porque no próximo vídeo eu vou falar para você da farmácia que vive aí dentro, de você produzir esses hormônios, de você produzir essas sensações sem ter que vivenciar situações ou coisas que vão ser destrutivas, limitantes ou bloqueadoras do seu destino, da sua vida, dos seus resultados. Ok? Então, vai lá. Dá continuidade no teu processo aí na mentalidade mitos free. Visita essa série Inteligência Emocional sempre que você precisar para rever esses pontos. Então vamos embora, rumo a ficar livre dos mitos. Até mais!